Boa tarde, oitavo ano. Estamos aqui de volta agora para fazer a correção de uma atividade, certo? Que envolve o conteúdo de ângulos, a classificação desses ângulos, tá? E ângulos, certo? Congruentes, ou seja, ângulos iguais, que têm a mesma medida, certo? Então vamos ao que interessa, pessoal. Bem, lá na resolução, tá? Da atividade proposta, eu pedi que vocês fizessem uma atividade lá da página 74, certo? Vamos colocar aqui, a página, referência, é a página 74. Ela pede o quê? Vamos lá. A primeira questão eu não pedi, mas a gente pode fazer rapidinho ela. Classifique os ângulos abaixo com ângulo nulo, raso, volta inteira, reto, agudo e obtuso. Vejam que aqui, pessoal, você tem um ângulo que está compreendido entre duas semi-retas, certo? De mesma origem. Qual é essa mesma origem? A mesma origem é esse ponto O, tá? Então você tem uma semi-reta OA e aqui você tem uma semi-reta OB, tá? Ela é limitada no ponto O e passa ilimitado por A e passa também ilimitado por B. Vejam que essa região compreendida entre essas duas semi-retas, certo? Entre essas duas semi-retas, que aqui é determinado por esse símbolozinho aqui, ó, tá? Você percebe que esse ângulo ele é um valor que ele está compreendido entre 0 grau, certo? E está compreendido entre 90 graus. Ou seja, ele é maior que 0 grau e é menor que 90 graus. Vamos supor que você chame, por exemplo, esse ângulo aqui, tá? De um nome qualquer, de uma variável qualquer, certo? Vamos supor que você chame ele de x, ou então pode ser de x. Vamos lá, vou colocar x bem aqui, ó, certo? Então você pode dizer que esse ângulo, o valor dele em graus, ele é um valor superior, quer dizer, maior que 0 grau e menor que 90 graus. Ou seja, ele não é nulo e ele não é reto. Ele está nesse intervalo, tá certo? Então aí seria o quê? A classificação desse ângulo que está compreendido entre 0 grau e 90 graus é chamado de ângulo agudo, certo? Vamos agora à classificação da letra B. Na letra B, você percebe o seguinte, você tem uma origem aqui comum, tá? A duas semi-retas, certo? Então você percebe aqui claramente que você tem uma semi-reta bem aqui, ó, que eu chamo de semi-reta AB, e aqui você tem uma outra semi-reta, que é a semi-reta AC, tá? E o que é que elas têm em comum? A mesma origem A. Compreenda que se você, ó, perceber se essa semi-reta AB tivesse posicionada bem aqui, ó, tá? Onde eu estou mostrando, ó. Se ela tivesse posicionada bem aqui, ó, certo? O que é que acontece? Se você fizer uma projeção dessa semi-reta AB em cima da semi-reta AC, o que é que vai acontecer? Elas vão coincidir, né? Tá certo? Então, toda vez que duas semi-retas coincidem em uma mesma reta, aqui, ó, essa reta suporte, vamos chamar essa reta suporte de reta R, então significa dizer que não existe nenhum valor em graus compreendido entre elas. Então a gente classifica, certo? Essas duas semi-retas aqui, ó, como elas determinando um ângulo nulo, certo? Então o ângulo compreendido entre elas vai ser classificado como ângulo nulo, certo? Ou seja, esse ângulo, o valor dele é exatamente o que? 0 grau, tá certo? Vamos agora à letra C. Na letra C, você percebe também que você tem duas semi-retas, uma semi-reta OD e uma semi-reta OP, tá? E o que é que essa semi-reta tem em comum? A mesma origem O, tá? Nessa região compreendida entre essas duas semi-retas, você percebe que você tem um símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui, que nós já falamos sobre ele. Toda vez que você encontrar esse tipo de simbologia, essa nomenclatura ela é equivalente ou igual a 90 graus, certo? Portanto, você pode dizer que esse ângulo aqui trata-se de um ângulo reto, certo? Ou seja, um ângulo de 90 graus. Na letra D, percebam que esse ângulo aqui ele é um ângulo que é superior a 90 graus, mas ele é inferior a um ângulo raso, que seria tudo isso aqui, ó, certo? Daqui até aqui, ó. Seria o quê? Um ângulo raso. Ora, então se ele está compreendido nesse intervalo
entre 90 graus e um ângulo raso, ele é maior que 90, tá? Vamos supor que se eu chamasse esse ângulo aqui, ó, de x, percebam que ele é maior que 90 graus e ele é menor que 180 graus. Então ele está dentro desse intervalo. Então os ângulos que estão compreendidos dentro desse intervalo são classificados como ângulos obtusos, certo? Pronto. Classificamos a letra D. Vamos agora à classificação da letra E. Aqui na letra E você tem uma semirreta LA, bem aqui, ó, e você tem uma semirreta LD, certo? Então percebam que esse ângulo compreendido, tá? LO, aliás, né? Esse ângulo compreendido entre essas duas semirretas forma um ângulo de 180 graus, tá? Que recebe a classificação de ângulo raso. Para finalizar a correção da letra F, certo? Vejam que o ângulo raso seria o quê? A metade desse ângulo aqui. Então vejam que essas duas semirretas aqui, ó, OL, certo? E semirreta OE, tá? Elas estão coincidindo, professor. Mas vejam que uma delas, por exemplo, a OL, ela fez uma rotação aqui, ó, em volta desse eixo, tá? Em um ângulo de quanto? Em um ângulo equivalente a 360 graus, tá? Portanto, pessoal, a gente pode afirmar que esse tipo de ângulo aqui, ó, esse tipo de nomenclatura aqui, ó, determina um ângulo que a gente chama de volta inteira, certo? Ou volta completa, certo? Volta inteira ou volta completa, que corresponde a um ângulo de 360 graus. Pessoal, lembrando que o ângulo raso também ele é chamado de ângulo de meia volta, certo? Já o ângulo de 360 de volta completa, tá? Ou volta inteira, tá? Vamos agora à resolução da questão 2, pessoal. O que é que ele pede aí na questão 2? Diz o seguinte: classifique cada ângulo destacado nas figuras abaixo em ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. Bem, já classificamos, mostrei os detalhes, né? Então a gente já pode afirmar com toda segurança, por exemplo, o ângulo B, esse ângulo bem aqui, ó, tá? Que vai daqui, ó, até aqui, ó. O que é que você percebe nesse ângulo? Ele é um ângulo reto? Não, porque vejam que para serem retos, tá? Esse AB, esse segmento AB e o segmento BC deveriam ser o que? Perpendiculares. Eles não são perpendiculares, certo? Mas você já percebe de cara que esse ângulo aqui, ele é superior a 90 graus, mas é inferior a 180. Portanto, eu posso afirmar que esse ângulo B, certo? Ele é um ângulo que ele é classificado como ângulo obtuso, certo? Porque ele está no intervalo entre 90 e 180. Percebam, pessoal, que aqui, ó, na própria figura, você pode visualizar que esse ângulo aqui, ó, tá? Uma das características de um paralelogramo, tá? É que os lados opostos, eles têm a mesma medida, ou seja, a mesma dimensão linear. Ou seja, esse segmento aqui, ó, BC, ele vai ser numericamente igual ao segmento AD. Assim como o BA ou AB vai ser numericamente igual ao CD. O que é que significa? Significa dizer, pessoal, que esses ângulos aqui opostos, ó, esse ângulo B, ele vai ter a mesma medida do ângulo D. E você percebe claramente que os dois, ambos são maiores que 90 graus e menores que 180. Então você pode afirmar que tanto o ângulo B, certo? Tanto o ângulo B como também o ângulo C, eles vão ser ângulos do que? Obtusos, certo? Outra coisa, o que é que você percebe nessa figura? Vou colocar aqui com outra cor para a gente perceber claramente, ó. Esse ângulo A, perceba que na figura eles são idênticos, ó, tem a mesma medida. Confere? E observem que esses dois ângulos aqui, ó, se você olhar aqui para a semirreta, certo? AB e a semirreta que passa aqui por esse segmento de reta AD, tá? Que tem uma semirreta que passa pelo segmento de reta AB e você tem aqui uma semirreta que passa pelo segmento de reta AD. Eu chamo de segmento que é um pedaço apenas, certo? O que é que você percebe desse ângulo, professor? Ele é, aqui, ó, se eu colocasse uma perpendicular bem aqui, ó, dá para você perceber que ele é o que? Menor que 90, mas ele é maior que 0 grau. Então eu posso afirmar com toda segurança, tá?
que tanto o ângulo A como o ângulo C, ó, ângulo A e ângulo C, são classificados como ângulos, o quê? Ângulos agudos, certo? Enquanto B e C são ângulos obtusos, os outros dois ângulos são classificados como ângulos agudos, tá? Bem, vamos agora para a letra B. Letra A já foi, né? Vamos fazer agora a resolução da próxima. Na letra B, vamos começar aqui, por exemplo, pelo ângulo A e o ângulo B, né? O que é que você percebe nesses dois ângulos? Ora, você percebe que no ângulo B tem essa nomenclaturazinha bem aqui, ó, tá? Que toda vez que ela aparecer, ó, essa nomenclatura, ela é equivalente a um ângulo de 90 graus, certo? Ou seja, é equivalente a um ângulo reto. Então, professor, significa dizer que também o ângulo A também vai ser o quê? Reto. Então, eu posso afirmar que os dois são classificados como ângulos, certo? São ângulos retos. Vamos agora ao próximo, tá? Perceba, por exemplo, que o ângulo C, tá? Ele tem uma dimensão, ó, que é maior que 90 graus, se eu traçasse aqui uma perpendicular, tá? Mas ele é menor que 180 graus, o ângulo raso. Então, se ele está dentro desse intervalo, eu posso classificar o ângulo C como sendo um ângulo que? Um ângulo obtuso, certo? E para finalizar, o ângulo D, ó. Percebam que esse ângulo D, ele é maior que 0 grau, mas ele é menor que 90. Portanto, a classificação dele vai ficar com um ângulo, certo? Agudo, tá? Então, com isso a gente encerra a correção da segunda questão. Vamos agora analisar a questão 3, né? Questão 3, o que é que ele diz? É o seguinte: determine o valor de A, certo? Sabendo que a medida AOB, vamos lá, medida AOB, ó, medida AOB, ou seja, ele está se referindo a esse ângulo aqui, ó, que representa exatamente a medida do ângulo AOB. Determine o valor de A, sabendo que a medida do ângulo AOB e a medida do ângulo MNP são que? Congruentes. Ou seja, qual é o outro ângulo? O outro ângulo é esse aqui, ó, o ângulo MNP. Ora, se esses ângulos eles são congruentes, o que é que significa dizer? Que esses ângulos são iguais, ou seja, eles têm a mesma dimensão. Ora, se eles têm a mesma dimensão, eu posso afirmar com toda segurança, olha só, que a medida do ângulo, certo? AOB vai ser numericamente igual à medida do ângulo MNP, certo? Então, se eles são iguais, o que é que você vai fazer? Medida do ângulo AOB, quem é? A medida dele vai ser 2A sobre 3 mais 30 graus. Ele vai ser numericamente igual à medida do ângulo MNP, que é quanto? 3A sobre 4 mais 27 graus, certo? Bem, o que é que eu vou fazer agora? Percebam, pessoal, que aqui você já identifica que você tem duas frações. Você tem uma sentença matemática que envolve a igualdade e você já percebe que você tem dois valores fracionários. Professor, e aí o que é que eu posso fazer? Simples. Você vai tirar o menor múltiplo comum entre os dois, tá? E você já percebe que o menor múltiplo comum entre 3 e 4 vai ser quanto? Ora, se eu fatorar o 3, eu posso dividir ele apenas pelo próprio 3. Se eu fatorasse o 4, eu dividiria duas vezes por 2, ou seja, dividiria por 4 nesse caso. Então, o menor múltiplo comum entre 3 e 4 vai ser quanto? 12. 3 vezes 4 são 12. Mas para ficar melhor, o que é que eu posso fazer? Tá? Eu vou associar, deixar os termos que estão associados à variável de um lado e os termos independentes do outro. Como? Aplicando um princípio, certo? Chamado de princípio aditivo. Ora, eu vou manter esse 2A sobre 3, certo? E eu quero colocar esse termo do outro lado, no outro membro. O que é que eu faço, professor? Simples, tá? Eu iria subtrair primeiro membro e segundo membro desse mesmo termo. Então, se eu subtrair o primeiro membro de 3A sobre 4, olha só, ficaria assim, ó. Vamos subtrair primeiro e segundo membro de 3A sobre 4. Então, vai ficar o menos 3A sobre 4.
Vou manter o 30 por enquanto, só para você entender, certo? E se eu subtrair esse 3A sobre 4 de 3A sobre 4, vai dar 0. Então vai sobrar apenas quem? O 27, certo? Tá? O que é que eu vou fazer agora? Bem, eu vou aplicar o mesmo princípio aditivo. Eu vou subtrair primeiro e segundo membro de 30. Se eu subtrair o primeiro membro de 30, vai ficar mais 30 menos 30, vai dar 0. Então eu vou manter esse 2A sobre 3 menos 3A sobre 4. Aqui vai ficar 0 e vai ficar 27 menos 30, que é igual a quanto? A menos 3, certo? Vamos raciocinar comigo? Professor, na realidade, o que é que você está fazendo? Vamos raciocinar aqui juntos. Olha só. Toda vez, né? Pelo menos é a regra que ensina. Toda vez que eu tiver um termo independente que não está associado à variável no primeiro membro, eu jogo ele para o segundo membro com o sinal invertido. Não é isso que ensinam? Então ele vem quanto? Menos 30. Então ficaria 27 menos 30, que é igual a menos 3. Confere? Certo? Mas na realidade, pessoal, certo? O que é que acontece? Vou fazer aqui bem devagarzinho para que todos entendam, tá? Isso é extremamente importante para você não ficar decorando. Então aqui, olha só. O que é que acontece na realidade? Você mantém aí, ó, 2A sobre 3, mantém o 30, vou colocar a expressão do jeito que está, certo? Igual a 3A sobre 4 mais 27. Se eu quero tirar esse termo do segundo membro, eu teria que subtrair, vou colocar aqui contra cor, para ficar bem evidente o que eu quero mostrar, certo? Você teria que subtrair primeiro e segundo membro de quanto? De 3A sobre 4. Eu quero tirar ele aqui do segundo membro e jogar o primeiro. Então, vou ter que subtrair também o primeiro membro também de 3A sobre 4. Por que eu faço isso? Porque na realidade a igualdade ela funciona como se fosse uma balança, entendeu? Toda mudança que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo. O que eu falei ali, ó, de forma abstrata, é que quando eu subtrair 3A sobre 4 de 3A sobre 4, isso aqui vai dar 0. Por isso que naquela hora só sobrou 27. E aqui ficaria o quê? Ficaria assim, ó. Ficaria esse 2A sobre 3, certo? Aqui, ó, menos 3A sobre 4. Tá bom? Agora, vamos raciocinar comigo. Vou apagar bem aqui, certo? Vou colocar essa igualdade um pouquinho mais para cá, para mostrar o que eu quero, certo? Bem aqui. Pronto. Professor, e esse 30? Continua lá, tá? Na realidade, esse menos 3A sobre 4, viu? Vou colocar aqui com outra corzinha aqui, ó, também para ficar evidente o que eu estou mostrando. Olha só, vamos colocar ele aqui com azul, ó. Menos 3A sobre 4. Perceberam, pessoal, que eu fiz essa mudança, subtrair menos 3A sobre 4 nos dois membros, né? É lógico que eu não vou simplificar esses dois, porque eles têm aqui, ó, valores diferentes. Eles não são iguais, não são opostos, como esses dois aqui são, certo? Beleza. Foi mantido mais 30? Foi. Eu só coloquei aqui em outra posição, propriedade comutativa, tá certo? E vou aqui manter quem? Vou manter o mais 27. Mais 27, pessoal, convenhamos, eu posso omitir o sinal, certo? Eu só coloco se eu quiser. Então, vamos manter aqui os 27 graus. O que você vai fazer aqui agora? Pelo mesmo princípio aditivo, tá? Para me tirar esse 30 daqui, eu posso subtrair o primeiro membro, tá? E vou subtrair também o segundo membro de 30. Por que você tem que aprender isso? Para você saber o que você está fazendo, entendeu? Tá? Então vamos lá, ó. Mais 30 com menos 30 iguais e de sinais opostos, simplifica, tá? O que é que você vai encontrar agora? Vamos continuar bem aqui a nossa resolução. Vejam como vai simplificar muito a coisa, ó. Você vai encontrar agora aqui, ó, 2A sobre 3, certo? Menos 3A sobre 4 igual a diferença. Você tem R$27 na sua conta. Tu tira R$30, tu vai ficar com saldo negativo de 3. Por isso que só sobrou aqui menos 3 graus. Agora sim, tu tá com uma expressão bem mais simplificada e agora a gente pode fazer exatamente o que eu quero. Professor, eu não posso fazer diferença, certo? Com frações que têm denominadores diferentes. Exatamente. Então você vai tirar o menor múltiplo comum.
O menor múltiplo comum entre 3 e 4 é só multiplicar um pelo outro, porque esse aqui é um número primo, e esse aqui eu só posso dividir, fatorar, vou fatorar 2 vezes por 2. Então tu multiplica logo 3 vezes 4, que é igual a 12. Aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 12, e eu também vou fazer isso aqui por 12. Por quê? Eu vou tornar logo todas as frações de mesmo denominador para que eu possa simplificar. Facilita muito a minha vida, tá? Depois multiplico todo mundo por 12, pelo princípio multiplicativo, certo? Então vamos lá, ó. Vejam que princípio aditivo e multiplicativo é o que você usa para fazer resoluções na realidade, certo? Vamos lá. Eu vou encontrar aqui uma fração equivalente, certo? Então qual é a forma mais fácil de você fazer isso? Dividir o 12 pelo 3 e o resultado multiplicar pelo numerador. 12 dividido por 3 quanto é? É 4, não é isso? 4 vezes 2 vai dar 8, então aqui vai ficar 8A. Só não tem uma forma diferente? Não, tem. Raciocina assim, ó. Qual é o valor que eu vou multiplicar por 3 e por 2? Porque tem que multiplicar os dois, então a gente vai encontrar uma fração equivalente, né? De forma que eu encontre, multiplicando esse 3, eu encontro o denominador 12 por 4. Então tu também vai multiplicar o numerador por 4, ó. 4 vezes 3 são 12, 4 vezes 2A, 8A. Vamos usar essa mesma linha de raciocínio? Vai bem aqui, ó. Tu teria que multiplicar o 4 para dar 12 por 3. Então tu também vai multiplicar esse numerador também por 3. 3 vezes 4 são 12. 3 vezes 3A vai dar 9A. Raciocina comigo. Professor, aqui eu não tenho nem denominador. Exato. Mas se eu escrevesse uma fração equivalente assim, ó. Tá errado? Não, porque 3 dividido por 1 é o próprio 3. Isso. Então eu teria que multiplicar, olha, o 1. Certo? Por quanto para encontrar esse resultado 12? Pelo próprio 12. Então tu também vai multiplicar o 3 por 12. Olha como facilita. 12 vezes 1 são 12. 12 vezes 3 dá quanto? 36. E agora? Utilizando o princípio multiplicativo. Se eu multiplicasse tanto o primeiro membro como o segundo membro por 12, eu poderia simplificar esses 12 aqui. Vejam que eu estou explicando detalhes. Depois você vai fazer isso normalmente, tá? Então aqui vai ficar quanto? Ó? Só sobrou 8A menos 9A igual a menos 36 graus. Certo? 8 menos 9 vai dar menos 1A. Esse menos 1A eu posso omitir um 1 e escrever simplesmente menos A. Certo? Igual a menos 36. Professor, ele não quer menos A, ele quer A. Exato. Eu vou só repetir a expressão menos A igual a menos 36, certo? Só para te dizer o seguinte. Ora, professor, o que é que eu faço para tirar esse menos daí? Ora, princípio multiplicativo. Tu pode multiplicar tanto o primeiro membro como o segundo membro por menos 1. Ó. Tu pode multiplicar esse segundo membro por menos 1 e tu pode multiplicar também, olha só, esse primeiro membro também por menos 1. Bem aqui, ó. Quando eu multiplicar menos por menos vai dar mais. E 1 vezes A é A. E aqui, ó, menos por menos dá mais, certo? E 1 multiplicado por 36 é o próprio 36. Lembrando que aqui é menos 1, viu? Só para esclarecer. Logo, o valor de A aqui é igual a quanto? Vai ser igual a 36 graus, certo? Como queríamos demonstrar. Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. É importante, tá? Você realmente ter agilidade na resolução das questões, mas é importante que você também entenda, porque depois que você entender, você pode fazer isso aqui de forma mais abstrata, certo? E a resolução vai se tornando cada vez mais simples, tá? Então, com isso, pessoal, a gente encerra, certo, a nossa explicação, viu? Até a próxima!